O peso do segredo no ventre do rio. Apresentação, Larissa e o cheiro de terra molhada. Larissa tinha 32 anos e uma mania, colecionava pedras. Não as bonitas polidas que se vendem em feiras de artesanato. Elas não. Ela guardava as ásperas, as que cortavam os dedos ao segurar, as que o rio Araranguá, em Santa Catarina, cuspia nas margens depois das enchentes. Cada uma carregava uma história, ou pelo menos era isso que ela gostava de acreditar. Esta aqui tem veias de quartzo, deve ter rolado quilômetros antes de parar na minha mão. Essa outra, preta e porosa, parece queimada. Será que viu fogo? Era junho, inverno rigoroso no sul, e o vento cortava como lâmina. Larissa trabalhava como guia turística na região, levando grupos para conhecer as grutas e cachoeiras escondidas entre a serra e o mar. Não era um emprego dos sonhos, mas pagava as contas e lhe dava desculpas para ficar longe de casa. Longe dele. Seu irmão, Davi, era o oposto. Ruidoso, expansivo, dono de uma oficina mecânica que mais parecia um ponto de encontro de amigos do que um negócio. Casado com Marina, uma mulher de sorrisos fáceis e mãos sempre ocupadas com panelas, com crianças, com os bordados que vendia na igreja. Eles tinham um filho, Enzo, que naquele mês completaria 7 anos. Larissa adorava o menino. Não do jeito clichê, de tia babona que enche o sobrinho de presentes. Ela o observava. Os olhos de Enzo são verdes, como os do meu pai. A maneira como franze a testa quando está concentrado, igual a mim. Era uma semelhança que a incomodava, mas que ela enterrava sob camadas de ironia e distanciamento. Até aquele aniversário. 2. O conflito. O exame que não deveria existir. A festa seria em casa, no quintal amplo onde Davi havia montado um castelo inflável e uma mesa repleta de salgados feitos por Marina. Larissa chegou atrasada, como sempre, com uma caixa de presente embrulhada em papel pardo. Dentro, um fóssil de amonite que encontrara numa viagem ao RS. Para o futuro paleontólogo brincou, entregando ao sobrinho. Enzo a abraçou com força. Você cheira a rio, tia. Ela riu, mas algo na criança a fez congelar. Não era só o cheiro. Era a forma como ele encostava a cabeça em seu ombro, como se ali fosse o lugar mais seguro do mundo. Você tá estranha hoje, comentou Marina, enquanto servia bolo. Tá doente? Só cansada. Mentira. Na verdade, Larissa havia passado a manhã no laboratório de uma clínica particular em Criciúma, com um exame de DNA escondido na bolsa. Não era para Enzo. Era para ela. 2 semanas antes, enquanto ajudava Marina a organizar os álbuns de fotos do menino, encontraram uma ultrassonografia antiga, datada de 9 meses antes do nascimento de Enzo. A data coincidia com o único período em que ela e Davi haviam se afastado, quando ela, aos 24 anos, fora morar com uma tia em Florianópolis depois de uma briga feia com a família. Uma briga que começou quando Davi descobriu que ela e Marina tinham se beijado. Não foi só um beijo. Foram noites. Foram segredos sussurrados no quarto de Larissa, enquanto Davi trabalhava até tarde. Foram promessas de fugir juntas, de deixar tudo para trás. Até Marina engravidar. É seu? Larissa havia perguntado pálida, segurando o teste positivo entre os dedos. Não sei. Pode ser. Ou do Davi. A gente transou com os dois quase no mesmo dia. Larissa se lembrava do socorro que sentirá ao ouvir aquilo. Do alívio sujo. Não é meu. Não pode ser. Mas o tempo passou, Marina casou com Davi, Enzo nasceu, e Larissa enterrou a dúvida como enterrava tudo, sob camadas de silêncio. Até aquele aniversário. Até o exame. 3. A jornada, a verdade como uma pedra no sapato. O resultado chegou 3 dias depois por e-mail. 99,9% de probabilidade. Larissa vomitou no banheiro do trabalho. Depois, ligou para Marina. Preciso falar com você. Sozinhas. Elas se encontraram no mirante da Serra do Rio do Rastro, onde a neblina engolia as palavras. Marina já sabia. Ou desconfiava. Você fez o teste, foi tudo que disse, os dedos brancos de tanto apertar o volante. Sim. E ele é meu. Marina não chorou. Ri. Um som seco, sem alegria. Puta merda, Larissa. 7 anos. 7 anos fingindo que não via. 7 anos ouvindo Davi chamar ele de meu filho. Você podia ter me dito. Larissa sussurrou. E como, porra? Marina gritou finalmente. Oi, Davi, seu irmão é o pai do nosso filho, mas a gente transou escondido e agora não sei de quem é essa criança. Você acha que ele ia ficar? Que ia criar o Enzo como se fosse dele? Larissa não tinha resposta. Eu te amava, Marina continuou mais baixa. Mas o Enzo precisava de um pai. E o Davi, ele é bom. Melhor do que a gente. Elas ficaram em silêncio, ouvindo o vento uivar entre os pinheiros.
O que a gente faz agora? Larissa perguntou. Marina olhou para ela com uma expressão que Larissa nunca vira antes. Ódio puro. Nada. Você não faz nada. Você some. Da minha vida, da vida do Enzo, da porra do mapa. Porque se o Davi descobrir, ele mata você. E eu deixo. 4. O desfecho. O rio não devolve o que engole. Larissa tentou. Deixou o emprego, arrumou as malas, disse à família que havia conseguido uma vaga num cruzeiro pela Amazônia. 6 meses fora. Talvez mais. Mas antes de ir, foi se despedir de Enzo. Encontrou-o sozinho no quintal, brincando com um carrinho de controle remoto. Tia, você vai embora? Perguntou sem levantar os olhos. Vou, meu amor. Quando volta? Ela se ajoelhou segurando o rosto dele entre as mãos. Seus olhos. Meus olhos. Não sei. Enzo a abraçou. E então, baixinho. A mamãe disse que você é minha fada madrinha. Que você me protege de longe. Larissa sentiu o chão se abrir. Eu sempre vou te proteger. Mentiu. Naquela noite, ela foi até a margem do Araranguá, onde as águas eram mais fundas. Tirou as pedras do bolso, cada uma com uma história, andou até não sentir mais o chão. O rio a engoliu sem fazer barulho. No dia seguinte, encontraram suas botas na beira. E uma pedra preta queimada ao lado. Davi chorou no velório. Marina seguiu em silêncio, de mãos dadas com Enzo. Ninguém jamais soube da verdade. Exceto o rio. E as pedras. A sombra que ficou. 3 anos depois, Enzo ainda sonhava com água. Não eram sonhos de afogamento, nada tão óbvio. Eram rios que falavam, que se enroscavam em seus pés como serpentes de prata, que o chamavam pelo nome em uma voz que não era a da mãe, nem a do pai, mas algo entre as duas. Acordava com a boca cheia de areia, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Você não está ouvindo, filho? A professora bateu com a régua na lousa. Enzo piscou. O mapa do Brasil na parede parecia respirar, as fronteiras se movendo como cicatrizes. Ele tocou o próprio pulso, onde uma marca em forma de meia-lua, herança de um dia em que Larissa o segurou com força demais, ainda ardia. Desculpa, murmurou. No intervalo, as crianças brincavam de pega-pega no pátio de terra batida. Enzo se encostou no muro, observando as formigas carregarem migalhas de pão. Uma sombra se esticou ao seu lado. Você também vê elas? Perguntou Vitor, o menino novo, que falava pouco e tinha os olhos verdes como vidro moído. Vê o quê? Vitor apontou para o rio além da cerca de arame. Não o Araranguá, aquele era largo, barulhento, cheio de barcos de pesca. Esse era um filete de água suja, quase seco, que serpenteava entre os fundos das casas. Um rio que não estava nos mapas. Às vezes tem uma mulher lá. Só que, ela não é direito uma mulher. Enzo sentiu o estômago embrulhar. Como assim? É como se fosse feita de água. E pedra. Vitor coçou o braço, onde uma mancha roxa em forma de mão se espalhava. Ela me chamou ontem. Disse que eu tenho uma pedra guardada. O apito soou. As crianças correram de volta para a sala. Enzo ficou parado, olhando para o riacho. Algo brilhou entre os juncos. Não era a luz do sol. Era uma pedra preta, queimada nas bordas. Marina não acreditava em fantasmas, mas acreditava em silêncios. O de Enzo era diferente desde que Larissa havia sumido. Não era o silêncio de uma criança triste, era o de quem ouve algo que os outros não ouvem. Ela o flagrou mais de uma vez falando sozinho no banheiro, a porta entreaberta, a água da torneira correndo sem necessidade. Filho, desliga isso, pediu uma noite quando o barulho da torneira já fazia horas que ecoava pela casa. Enzo não respondeu. Estava de costas, olhando para o espelho. Marina viu então, no vidro embaçado, palavras escritas com o dedo. Elas estão me esperando. Quem, Enzo? O menino se virou. Seus olhos, os olhos dela, estavam secos. Demais. As pedras, mãe. Elas sabem que eu sei. Marina recuou como se tivesse levado um tapa. No chão, ao lado do ralo, uma pedra pequena, cinza, com veias brancas como ossos. Ela não estava lá antes. Davi não chorava mais. Agora ele bebia. Não era o tipo que ficava bêbado no bar, falando alto, batendo no balcão. Era o tipo que sentava na varanda, olhando para o mato onde o Araranguá começava a engrossar, e tomava cachaça direto da garrafa até a garganta queimar, até a memória de Larissa queimar com ela. Até a noite em que viu a coisa no rio. Não era um jacaré. Não era um peixe. Era uma forma alongada, escura, que se movia contra a correnteza, como se estivesse nadando para cima. E quando a lua bateu direito nela, Davi viu, não era um animal. Era uma mulher, ou o que sobrava de uma. Seus cabelos, longos e encharcados, se grudavam no rosto como algas. A pele brilhava úmida, mas não era água. Era algo mais espesso, como óleo.
E nos lugares onde deveriam estar os olhos, duas cavidades vazias, preenchidas por um brilho fosforescente, como as pedras que Enzo colecionava debaixo da cama. Davi jogou a garrafa no chão. O vidro se estilhaçou, mas o som foi abafado pelo riso que veio do rio. Um riso que ele conhecia. Naquela mesma noite, Enzo acordou com a cama molhada. Não era xixi, era a água do rio. Ele se sentou tremendo e viu, no pé da cama, um monte de pedras dispostas em círculo. No centro, a pedra preta queimada, aquela que encontraram na beira d'água no dia em que Larissa desapareceu. E ao lado, uma nova. Uma pedra branca lisa com uma rachadura em forma de lábios. Você veio, sussurrou uma voz atrás dele. Enzo se virou. Larissa estava ali. Mas não era Larissa. Seu corpo era translúcido feito de água e sombra, e quando ela sorriu, seus dentes eram pedras afiadas. Os braços, longos demais, pingavam um líquido escuro no chão. Eu prometi que ia te proteger, remember? A voz era dela, mas distorcida, como se viesse do fundo de um poço. E fada madrinha não mente. Só, esquece de avisar o preço. Enzo quis gritar, mas a garganta estava cheia de areia. Quis correr, mas as pernas não obedeceram. Então Larissa, a coisa que era Larissa, se ajoelhou como fizera naquela última vez e segurou seu rosto. Desta vez, seus dedos eram frios como gelo de rio. Você tem a minha pedra, Enzo. A pedra que eu engoli para não sentir dor. Agora ela tá em você. Ela aproximou a boca do seu ouvido. E ela tá com fome. O peso da pedra. Enzo sentiu algo se mover dentro do peito. Não era um batimento, não era um espasmo. Era como se uma criatura minúscula com garras de vidro estivesse arranhando suas costelas por dentro. A dor era tão aguda que suas visões turvaram, e por um instante, ele viu ela de novo, a Larissa de verdade, sentada na beira da cama do hospital, segurrando sua mão enquanto o médico sussurrava coisas que ninguém queria ouvir. Ele não vai aguentar outra cirurgia. A dor está além do que a morfina pode alcançar. Mas aquela Larissa não tinha dentes de pedra. A coisa diante dele agora sorriu mais uma vez, e o líquido escuro que escorria de seus dedos formou poças no chão, espelhando um céu que não existia ali. Dentro daquelas poças, Enzo viu fragmentos de si mesmo. O menino de 8 anos caindo da árvore, o adolescente engolindo comprimidos como se fossem balas, o adulto assinando papéis de divórcio com as mãos trêmulas. Você acha que foi sorte, não é? A voz dela rastejou dentro da sua cabeça, úmida e quente. Achar essa pedra no rio, justo no dia que ia se afogar, justo quando estava pronto para desistir. Enzo lembrou. A água gelada, os pulmões queimando, os dedos escorregando nas pedras do fundo, até que algo brilhou entre as algas. Uma pedra lisa quase quente, como se tivesse sido cuspida do ventre da terra naquele exato momento. Ele a engolira sem pensar, e de repente a dor no peito havia sumido. A vontade de morrer também. Ela não é sorte, Enzo. É dívida. A coisa que era Larissa passou os dedos pelo seu cabelo, e onde tocava, fios brancos brotavam, secos como palha. Toda vez que ela come a sua dor, ela cresce. E quando ela ficar grande o suficiente, um riso, como folhas sendo esmagadas, você vai ser o jantar. As poças no chão começaram a borbulhar. Delas, mãos esqueléticas emergiram, agarrando seus tornozelos. Não eram de Larissa. Eram de outras pessoas que Enzo nunca vira, mas cujas vozes ele reconhecia dos pesadelos. Me devolve, era minha vez, por que você e não eu? Eles também acharam que a pedra era um presente, sussurrou a coisa, enquanto as mãos o puxavam para baixo para dentro das poças. Mas fada madrinha não dá presente. Fada madrinha empresta. E cobra com juros. Enzo sentiu o chão ceder. Seu corpo afundou até a cintura no líquido espesso, que agora cheirava a ferro e mofo. A pedra dentro dele pulsou, e pela primeira vez ele entendeu, não era uma pedra, era um ovo. E estava prestes a chocar. Você tem 3 luas, disse a coisa, enquanto o resto dele era sugado para a escuridão. 3 luas para encontrar quem engoliu a pedra antes de você. Se não encontrar, um suspiro longo, quase carinhoso, a fome dela vai ser sua. E desta vez, Enzo, não vai ter rio para te salvar. A 3ª lua já nascia quando ele acordou. O ar cheirava a terra molhada e algo mais, como carne deixada ao sol. Enzo abriu os olhos e viu que estava deitado sobre um tapete de musgo preto, em uma clareira que não existia no mapa da cidade. As árvores ao redor não tinham folhas, só galhos retorcidos como dedos de anciãos, e entre eles pendiam sacos de tecido grosso, balançando ao vento que não soprava. Dentro dos sacos, algo se mexia. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda lhe atravessou o peito. Colocou a mão sobre a camisa e sentiu. Não havia mais o inchaço da pedra. Em seu lugar, uma cicatriz em forma de boca semiaberta, úmida e quente ao toque.
Quando pressionou, um líquido escuro e espesso escorreu entre seus dedos. 3 luas, repetiu a voz dentro da sua cabeça, mas desta vez não era coisa das poças. Era a pedra. Ou o que havia dentro dela. 2:30, agora. Enzo não sabia como, mas entendia. O tempo aqui não corria igual. Cada hora nesta clareira era um dia lá fora. E ele já havia perdido metade do primeiro. Foi então que ouviu o choro. Não era de criança. Não era humano. Era um som rasgado, como se alguém estivesse tentando vomitar as próprias entranhas. Vinha de um dos sacos. Ele se arrastou até lá, com as pernas ainda pesadas do que quer que tivesse acontecido nas poças, e puxou a corda que o fechava. Dentro, uma figura encolhida coberta por uma crosta de algo que poderia ser sangue seco ou terra. Quando a luz a atingiu, ela se contorceu e gritou, não de dor, mas de raiva. Você não é o meu. A voz era feminina, mas quebrada como vidro sendo pisado. Ela prometeu que desta vez seria eu. Enzo recuou. A mulher, se é que era uma mulher, tinha os olhos costurados com fios pretos e grossos, e onde deveria haver boca só havia um buraco irregular, como se algo a tivesse mordido por dentro. Nas mãos, ela apertava uma pedra idêntica à que ele carregara, só que a dela estava rachada. E de dentro, vinha um som de arrastar, algo tentando sair. Você também foi enganado, sussurrou ela como se lesse seus pensamentos. A gente acha que é especial, que merece, mas a fada só escolhe os que já estão podres por dentro. Os que têm fome demais. Enzo olhou para a própria cicatriz. Ela latejava, como se algo a chutasse de dentro. O que ela quer de verdade? A mulher riu, um som que fez os outros sacos tremularem. Então, com um movimento brusco, ela cravou as unhas no próprio peito e arrancou a pedra. O que saía de dentro não era um ovo. Era um dente. Enorme, amarelo, cerrado como o de um tubarão pré-histórico. E ele mordia o ar, como se procurasse algo para devorar. Ela quer devolver. A mulher cuspiu, enquanto o dente se enterrava em seu próprio braço, mastigando. Não é pedra, não é ovo. É dívida. E a fada madrinha não perdoa quem não paga. Enzo sentiu o chão tremer. Quando olhou para cima, viu que as árvores estavam se curvando, como se algo imenso estivesse passando entre elas. Algo que não deveria existir à luz do dia. E então, do nada, o cheiro de maçã podre. Achei você, disse uma voz doce, vinda de trás dele. Enzo se virou. Uma menina de não mais que 10 anos estava parada na borda da clareira, vestida com um vestido branco sujo de terra. Nos braços carregava um cesto cheio de pedras iguais às suas. E sorria. Sorria com uma boca cheia de dentes demais. Você é o próximo, disse ela, estendendo a mão. Vamos. Tem mais 2 para encontrar antes que a lua cheia te coma por dentro. Enzo olhou para a própria cicatriz. Ela pulsava, agora em ritmo de batida cardíaca. E então ele entendeu, não era ele que estava caçando. Era ele que estava sendo caçado. A respiração da floresta. O cesto da menina tilintou quando ela balançou os braços, como se as pedras dentro dele fossem ossos secos batendo uns nos outros. Enzo recuou, os pés afundando na terra úmida, e sentiu o peso da faca no bolso, aquela que havia roubado da cozinha da tia antes de fugir. Os L's. Uma lâmina não cortava o que já estava morto. Você não lembra de mim, né? A voz dela era melada, mas os olhos, 2 poços negros sem fundo, brilhavam com algo que não era alegria. Eu era que chorava no porão da casa amarela. Aqui você deixou chorar. Enzo sentiu o estômago revirar. Não havia casa amarela em sua memória. Só o cheiro de mofo, o gosto de sangue na língua quando mordia o lábio para não gritar e as mãos, sempre muitas mãos, arrastando-o para baixo, para lugares onde a luz não chegava. Eu não, sua voz falhou. Claro que não, ela riu. E o som foi como vidro quebrando dentro de um crânio. Vocês nunca lembram. Até a marca aparecer. A menina ergueu o braço esquerdo. Na pele pálida, uma cicatriz idêntica à de Enzo pulsava, vermelha e úmida, como uma boca costurada à força. Ela passou o dedo por cima e um filete de sangue escorreu, pingando no chão. Onde caiu, a terra se abriu em rachaduras finas como veias. A primeira lua cheia depois que a gente é marcado, a gente muda, explicou, como se estivesse ensinando uma lição. A não ser que a gente encontre os outros 2 antes. Aí a gente vira caçador. Se não, ela encolheu os ombros. Aí a gente vira comida. Enzo olhou para as árvores. Os galhos agora se entrelaçavam acima deles, formando uma espécie de gaiola. Entre as folhas, sombras se moviam, não como vento, mas como respiração. Algo grande demais para ser visto de uma vez, algo que se espremia entre os troncos, deixando para trás um rastro de seiva escura e pegajosa. Eles estão vindo. Sussurrou a menina, sem medo. Os outros 2.
Um está no poço seco atrás da igreja de São Lourenço. O outro, ela sorriu de novo, desta vez mostrando a língua cortada ao meio. O outro está dentro da barriga da coisa que te segue. Enzo não quis perguntar como ela sabia. Não quis saber por que, de repente, ele se lembrava do gosto de terra na boca, das unhas arranhando madeira podre, do nome que não era seu, Davi, sussurrado por uma voz que não era humana. E se eu não quiser jogar esse jogo? Ele perguntou, a mão trêmula no cabo da faca. A menina riu, um som que fez as pedras no cesto tremerem. Já começou, bobo. Ela apontou para trás dele. Enzo se virou. Entre as árvores, uma figura alta demorava a se formar, como se estivesse sendo costurada à força no ar. Não tinha rosto, só uma mancha escura onde deveria estar a boca, e dos ombros pendiam tiras de pele, não sua, roubada, que se mexiam sozinhas como cobras cegas. Esse é o dono das pedras, disse a menina, orgulhosa. Ele come as memórias de quem falha. Depois, usa os dentes para contar histórias com o que sobrou. A coisa sem rosto estendeu um braço. Na palma, uma pedra idêntica às de Enzo brilhava, úmida, como se tivesse sido cuspida de uma garganta. E então a floresta inteira suspirou. Os galhos se partiram. Raízes explodiram do chão como dedos gananciosos. E no meio do caos, a menina gritou não de medo, mas de fome. Corre, Enzo. Senão você vira só mais um pedaço na coleção dele. Mas Enzo não correu, porque de repente ele lembrou. E o que ele lembrou foi pior do que qualquer monstro. O pesadelo que Enzo esquecera. Enzo não correu porque de repente sabia. A pedra em sua mão não era uma pedra. Era um dente. O seu próprio dente arrancado anos atrás, quando ele ainda tinha 7 anos e um nome diferente. Quando a menina à sua frente não era uma menina, mas sua irmã mais nova, Lúcia, que ele enterrou no quintal depois que ela começou a mudar. As tiras de pele no ombro do monstro não eram roubadas. Eram dele. Retalhos da sua própria carne, que ele mesmo cortara em noites de febre, tentando apagar o que havia feito. E a boca ausente? Era sua, costurada com linha preta depois que ele a rasgou aos gritos, para não contar o segredo. A floresta não suspirou. Riu, porque Enzo era o dono das pedras. Sempre fora. E quando a menina Lúcia sorriu, mostrando dentes afiados como agulhas, ele entendeu. Ela não o avisa por bondade, mas por fome. Ele era o próximo a ser comido. Não pelo monstro, mas pela verdade que o devoraria vivo. Enzo abriu a mão. O dente caiu no chão, e a terra o engoliu com um som molhado. Finalmente, sussurrou a floresta. E então, pela primeira vez em anos, Enzo chorou. Não de medo. De alívio. Porque esquecer era pior que ser comido. E agora, enfim, ele lembrava.